Por que eu preciso do Espírito Santo? Algumas pessoas têm essa pergunta na mente. Não, eu já sirvo ao Senhor, Jonathan, mas eu nunca quis me aprofundar em conhecer o Espírito Santo. Com toda certeza, alguém me perguntando isso, eu vou querer responder do fundo da minha alma uma resposta para provocar sede e fome nessa pessoa, para que ela possa começar um tempo de comunhão, de amizade com o Espírito Santo. Alguém talvez pense, eu sirvo a Deus, Jonathan, e a minha vida é tão difícil, pastor. Tantas lutas e crises internas eu não consigo resolver. Eu já leio a Bíblia, eu vou na casa do Senhor, vou na igreja, tenho comunhão com os irmãos, mas nunca me ensinaram sobre o Espírito Santo. Isso é um perigo muito grande. Ensinamos sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, mas não ensinamos sobre o Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis, você recebe o quê? Poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Isso é uma certeza que Jesus deu. E ninguém recebe poder, querido, para falar eu tenho poder, eu sou poderoso. Não, você recebe poder para usar esse poder. E o poder que vem do Espírito Santo, somente com esse poder você consegue conhecer, somente com esse poder é revelada qual a sua verdadeira identidade. Quando você não recebe o poder do Espírito, a presença do Espírito, o revestimento do Espírito Santo, você toma posse de várias identidades que Deus não tem para você, de derrotado, fracassada, viciada, enferma. Mas quando o Espírito Santo vem, ele revela quem você é de fato. Filho amado, filha amada. Em Atos 19, a Bíblia diz que Paulo ele chega na região de Éfeso para pregar. E ele vai sentir uma grande tristeza no seu coração, na sua alma, ao chegar naquela igreja e ver aqueles irmãos. Não porque eles não falavam bem, não. Não porque eles não tinham roupas adequadas, não. Não porque tinha defeito ou falha naquela igreja, toda igreja tem. Mas a maior tristeza que um pastor pode ter, que um pregador pode ter, Paulo teve naquela igreja de Éfeso. Qual, Jonathan? A Bíblia diz que ele faz uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando batizaram? Eles respondem, não, nós nem sequer, meu Deus, olha isso. Nós nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. O coração de Paulo se entristece, porque aquelas pessoas, a Bíblia diz que elas eram discípulos, já eram servas de Deus, mas não tinham o Espírito Santo. Meu Deus, que tristeza saber que existem pessoas assim nos dias atuais. Elas são servas de Deus, mas elas estão sempre não vivendo de glória em glória, de unção em unção, experiência em experiência com Deus, mas de angústia em angústia, de desânimo em desânimo. Elas não conseguem tomar posse das promessas de Deus que já foi dada para elas na cruz do Calvário, que já foi liberada para elas na palavra do Senhor. Falta poder para isso. Falta poder para vencer ataques satânicos na alma. Elas não conseguem vencer. Elas dizem, não tem como mesmo. Eu tenho que viver na dependência de remédios. Eu tenho que viver tomando remédios para anular minhas emoções, porque eu não consigo vencer isso. Isso, você sozinha nunca vai conseguir. É por isso que Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo, ele leva aquilo muito a sério, ele não aceita ir embora. Talvez alguns pregadores vejam que tem uma falha em uma igreja, eles falam, não volto mais nessa igreja. Paulo fez o contrário. Essa igreja não tem o Espírito Santo, eu vou ficar aqui. Eu vou fazer eles conhecer e vou ficar até eles receber e desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles e aquilo que mudou a minha vida aconteceu com eles. Eles receberam o Espírito Santo. Eu estava uma fase da minha vida como esse povo. Eu já servia a Jesus, tinha entregado a minha vida para Ele, mas eu não tinha intimidade, uma amizade com o Espírito Santo. Era muita crise, meu Deus, muita crise. Pensava que uma hora eu não ia suportar algumas lutas, dificuldades. Hoje nem por 1/1000 de segundo passa pela minha cabeça que uma luta é capaz de destruir aquilo que Deus tem para minha vida ou de me abalar. Porque eu sei que tudo que acontece na minha vida coopera para o meu bem.
O Espírito Santo te faz tomar posse das promessas que já foram liberadas na palavra de Deus para a sua vida. E Paulo, ele tem essa prioridade, essa urgência em falar com eles isso, porque Paulo entendia o que mudou a vida dele não foi os estudos que ele possuía, não foi as faculdades que ele tinha naquele tempo. O que mudou a vida dele foi quando Ananias, em Atos 9, pôs as mãos na cabeça dele e disse: irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Foi isso que mudou a vida dele. Então eu entendia, se algo mudou a minha vida, e esse algo é tão bom, eu tenho que mostrar isso para eles, compartilhar isso com eles. E Paulo vai fazer questão disso, de apresentar o Espírito Santo para aqueles irmãos. E assim como a vida de Paulo foi mudada pelo Espírito Santo, agora aquela igreja vai ter a vida mudada pelo Espírito Santo. Porque eu preciso do Espírito Santo? Porque sozinho você não suporta. Porque eu preciso do Espírito Santo para saber quem de fato você é em Deus. Quando Jesus, a Bíblia diz, ele é batizado por João Batista, e desceu sobre ele o Espírito Santo, uma forma corpórea de uma pomba, veio uma voz do céu e disse: esse é meu filho amado. Quando você recebe o Espírito Santo, consequentemente ele anuncia a sua verdadeira identidade de filho. E você passa a ser conhecido no céu, na terra e no inferno, que você é um filho, uma filha de Deus. Porque eu preciso do Espírito Santo. Porque em dias de angústia, quando algumas pessoas não puderem te ajudar, ele vai estar lá, intercedendo por você, orando por você com gemidos inexprimíveis. E ele está aqui neste lugar abençoadíssimo. Onde você estiver, eu profetizo que você vai ser cheio do Espírito Santo e que esse vídeo é um instrumento de Deus para provocar a sede de ter conhecimento pela pessoa do Espírito Santo. Sempre eu vou estar passando por aqui para te falar sobre ele, sobre os propósitos de Deus. Deus abençoe. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém. Um abraço.